Olá, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 6 de maio de 2019 e eu vou apresentar para vocês hoje aquilo que possivelmente seja a maior fraude semântica da história da humanidade. Eu não me surpreenderia se um dia nós fizéssemos um levantamento das falsificações linguísticas, isso é, você pegar um termo e fazer praticamente assumir o seu sentido contrário e ninguém se perceber disso, seria esse. Então vamos lá, o que é semita? O que é um povo semita? Os semitas são derivados de povos que falam as linguagens semíticas, baseado naquele mito bíblico sobre Sem, que seriam os descendentes de Sem que falam linguagens semíticas. E as linguagens semíticas são aquelas faladas no Oriente Médio, assim, no máximo norte da África, às vezes um pouco ao oeste da Ásia, naquela região. Isso envolve claramente os hebreus e o aramaico, algumas outras línguas menos faladas e principalmente o árabe. Portanto, os árabes também são semitas. O que significa então que os povos semíticos, que estão todos naquela região ali, vão totalizar pelo menos 500 milhões de habitantes, de pessoas. E os judeus são aproximadamente 5% disso, no máximo. Ou seja, 5% dos semitas são judeus. E apesar disso, historicamente, conseguiu-se a façanha de equivaler semitas a judeus pelo termo antissemitismo, que é praticamente o único termo de uso corrente em que a palavra semita costuma ser usada. Fora isso, só especialistas falam em línguas semíticas, em povos semitas. Ou seja, por um processo que ainda não me cabe examinar aqui, antissemitismo é igual a antijudaísmo. E com isso você indiretamente pressupõe que os semitas são judeus, apesar de que 95% dos povos semitas não são judeus. Em sua maioria esmagadora são árabes, de linguagem árabe. Mas tem também cristãos nessa região que são semitas e de outras religiões ou não religiões. Em suma, através de um processo de evolução linguística, evolução no sentido de transformações linguísticas, conseguiu-se fazer com que um conceito fosse identificado com a sua menor parte. Seria como se fosse desenvolvido assim, um preconceito contra os portugueses, né? Os 10 milhões de portugueses, em vez de usar o termo anti-lusitanismo, para transformasse isso em anti-europeísmo, como se de repente todo europeu fosse português. Percebeu o grau de falsificação, de distorção, no mínimo de distorção? E pessoalmente eu já pesquisei, eu nunca ouvi falar de alguém que sequer tenha questionado essa fraude monumental, esse pressuposto farsesco de que semita é judeu. Ora, nós temos um antijudaísmo, claro, uma perseguição a judeus que existiu ao longo de toda a história. Mas chamar essa perseguição de antissemitismo é uma falsificação brutal. E é uma falsificação que tem consequências práticas. Por quê? Porque aí você surge tardiamente dentro do judaísmo uma ideologia minoritária chamada sionismo, que é uma ideologia laica, que na maior parte do tempo não era suportada pela grande maioria dos judeus e na realidade continua não sendo. Essa ideologia, se aproveitando dessa confusão e de um vitimismo sistemático também, criou essa noção de um direito à construção de um Estado israelense ali na Palestina, e esse Estado tem viabilizado o maior massacre de povos semitas da história ao longo de décadas, e que não tem data prevista para acabar, e vai se estendendo, vai se matando. E qualquer crítica que você faça a esse massacre sistemático de povos semitas, qualquer crítica que você faça a isso é acusada de antissemitismo. Então você vê um nível de insanidade que se apossou. E quando eu digo
massacre de povos semitas, não estou falando só dos árabes também, dos palestinos não, mas massacre de judeus também. Os judeus também são semitas. Por quê? Porque essa guerra infinita, que não vai acabar nunca, que o Estado de Israel deflagrou aí na Palestina, também mata judeus, já matou muitos judeus. E vamos ser sinceros, hoje em dia, qualquer judeu está muito mais seguro nos Estados Unidos ou em vários países da Europa, ou às vezes até mesmo no Brasil, do que está lá. Pelo menos não corre o risco de entrar um míssil pela sua janela a qualquer momento. E vamos ser sérios, isso não tem previsão de solução. Vai se perpetuar esse conflito infinitamente. Não tem como os israelenses erradicarem meio bilhão de muçulmanos que estão em volta deles. Não só os mais próximos, mas os mais distantes, que também são contrários à instituição do Estado de Israel. Vão fazer o quê? Não tem como matar esse pessoal todo. E acho que constante bombardeio, tomada de terra palestina vai acabar com isso? Pelo contrário, os ânimos só vão se acirrar, só vão piorar, não tem solução. E você pega a ideia do sionismo. O mais grotesco é que hoje você ser anti-sionista é você ser imediatamente acusado de ser antissemita. Ou seja, como eu já mostrei, é uma inversão absoluta do conceito. Mas o sionismo, nem mesmo no sentido de se você ser um anti-sionista, você ser um anti-judaico, também não funciona, porque o sionismo também é anti-judaico. Ele é uma ideologia que viola os princípios da religião judaica. Ele é rejeitado pelos religiosos judeus, principalmente pelos ortodoxos, que se opõem de uma forma incisiva, inclusive dentro do próprio Estado de Israel, muitos desses ortodoxos que já viviam lá, e eles são perseguidos pelo Estado. E frequentemente são vitimados também por perseguições, por humilhações. Ou seja, o sionismo ele é anti-judaico. E vale lembrar, a maioria dos judeus não são sionistas. Deve ter uns 20 milhões de judeus no mundo agora. Um quarto deles, mais ou menos, vive em Israel. Tem mais judeu nos Estados Unidos que em Israel. E, no entanto, se você cria uma acrobacia linguística, uma série de distorções conceituais, para que qualquer crítica a esse sionismo, que é um nacionalismo laico, uma ideologia política, passe a se transformar não só em anti-judaísmo, mas em antissemitismo. Ou seja, é uma falsificação brutal. Mas, para não me delongar mais, eu só falo umas palavras finais, só para deixar muito claro o que é o sionismo. O sionismo é uma ideologia nacionalista, ele surge mais ou menos no século XIX, talvez com algumas raízes do século XVIII. Uma ideologia nacionalista judaica no sentido de querer criar um país para o povo judeu, que inequivocamente sofreu perseguições dos mais diversos tipos ao longo de toda a história. Só que essa ideologia, ela é bastante esquisita, porque ela justifica esse direito, no caso ao Estado de Israel, com base em mitos bíblicos, porque não tem evidência antropológica, arqueológica para isso. Só que ao mesmo tempo ela rejeita a essência da teologia bíblica judaica, porque segundo a religião judaica, o Messias voltaria em algum momento para restabelecer esse novo Estado judeu. E são os próprios ortodoxos que dizem isso. Nesse sentido, a criação do Estado de Israel, o Estado secular, é uma violação direta dos princípios teológicos judaicos. Então ele não é aceito justamente por causa disso. Ou seja, para justificar a criação desse Estado, apela-se a um mito que é intrínseco a uma religião que ao mesmo tempo se rejeita. Se rejeita todas as consequências teológicas mais amplas disso, e ao mesmo tempo toma como base de autoridade aquela mesma fundamentação teológica que você rejeita. É um negócio meio maluco, você seculariza a interpretação bíblica. E o mais curioso, mesmo que você leve a sério essa interpretação bíblica, os judeus não são os povos originários ali. Eles tomaram aquela terra na base da violência, e isso é o que está lá descrito historicamente no Antigo Testamento, principalmente nos livros de Deuteronômio. Ou seja, essa região ali, que é considerada por direito do povo judeu pelo sionismo, é uma região que foi tomada à força através de um massacre, expulsando os povos originais daquele local.
E com base nisso, que é mitologizado, criou-se um direito que tem sido reconhecido assim, a nível político e secular. Bicho, você não percebe o grau de insanidade que tem isso aí? Sinto muito. E sem vou nem entrar na questão de que dizer que esse povo foi expulso e se manteve íntegro geneticamente na história é uma falsificação absoluta, porque o judaísmo foi uma religião proselitista também. Foi uma religião que fez inúmeras conversões demonstradas, está documentado arqueologicamente, historicamente, em vários locais do mundo. Manteve-se sim alguma genealogia com esses povos originários, mas a maior parte dos judeus que vivem hoje são resultados de misturas, de miscigenações com povos locais. Ou seja, no final das contas você tem aí, você está dando, sob um falso argumento de legitimidade territorial, direito a descendentes de pessoas que nem sequer cuja a genealogia nem sequer pode ser rastreada até lá. Pessoas que nasceram na Europa, na Ásia, em outras regiões cujos seus ancestrais nada tinham a ver com isso. As pessoas foram integradas na comunidade judaica por meio de conversão, que foi ampla, muito ampla, durante a Idade Antiga e Idade Média. Só foi realmente diminuir, praticamente parar a partir da Idade Moderna. A Idade que não parou, até hoje é possível se converter ao judaísmo. E por meio dessa ideologia você justifica uma situação completamente fraudulenta. Mesmo que fosse possível você querer restabelecer um Estado judaico ali, você poderia simplesmente reconhecer aquele pedaço, porque existem judeus que estão morando lá até hoje, sim, nunca saíram de lá. E o curioso é que nessa região era muito mais pacífica antes do que ela é agora. O que houve então foi um processo de invasão, que você simplesmente tomou um pedaço, e se ficasse só nisso, menos mal. Mas aí ele vai se expandindo, ao plano de Israel tomar aquela região inteira do Oriente Médio. A construção da Grande Israel já começou pequeno, já se expandiu, está muito maior do que era antes. E isso vai gerando uma tensão, claro, porque não tem cabimento um indivíduo que mora aí naquele local há incontáveis gerações, que se você for rastrear você vai ver que o cara realmente remonta a milhares e milhares de anos ali, e de repente o cara é expulso por alguém que veio de fora dizendo que morava ali há 3, 4 mil anos atrás, com base num mito bíblico que nem ele acredita. Como é que você explica um negócio desse? Ou seja, finalizando, para não ficar muito longo, é um processo de falsificação absoluto, que começa pela falsificação terminológica, de você equivaler semita a judeu, que já é uma completa de uma distorção. Equivaleu o antissemitismo ao antijudaísmo, para quando você fizer um ataque ao sionismo, que já é uma ideologia antijudaica, você transformar isso em antijudaísmo, em antissemitismo, e inverter total e completamente qualquer senso de realidade, porque quando você critica esse massacre de povos semitas, você é acusado de antissemitismo. É uma insanidade total. E eu fico por aqui. Meu nome é Marcos Valério XR. Hoje é o dia 6 de maio de 2019. Obrigado por sua atenção.